Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje vou ensinar você a fazer essa bolsa maravilhosa utilizando um fecho tubular, meus amores. Essa é a bolsa Alegra, gente, lindíssima. Eu utilizei acessórios da loja Matilda, tá? Lembrando que eu deixo pra vocês todos os links na descrição e também o cupomzinho de desconto que é na NAH para vocês terem 5% de desconto lá no site. Então, todos os materiais vocês vão encontrar no site da loja Matilda. Eu utilizei um fundo duplo reforçado, tá? Com acrílico na cor bege. Ele é um fundo de 20 por 10. Utilizei aqui a alça, metade montando e metade corrente, o fecho tubular e o fio que eu utilizei foi o fio pop da Meliá, meus amores, esse fio maravilhoso. E já quero falar pra vocês que essa bolsa ficou muito econômica, porque eu utilizei somente um rolinho desse fio e ainda sobrou um pouquinho, gente, olha pra vocês verem. Ainda sobrou um finalzinho aqui, tá? Então ficou super econômico essa bolsa, fora que ela é lindíssima, meus amores. Ensino todo passo a passo pra vocês, desde o ponto até a subida da bolsa, como trabalhar na base, como aplicar o fecho tubular com esse processo aqui de pontos baixos, ó. E ficou bem certinho, bem bonito, tá? Então, ensino todo o passo a passo pra vocês. Caso você queira aumentar ou diminuir também, eu ensino, tá bom? Porque aqui a gente tem que se atentar bastante com a parte do fecho tubular, né? O nosso fecho tinha 20 centímetros ali de comprimento e o meu fundo também tem 20 centímetros de comprimento, tá certo? Então, se você é nova ou novo por aqui... Ah, esqueci de medir, calma aí um pouquinho, ó. Vamos lá medir, tá? Principalmente a parte da altura, né? Porque a base a gente já sabe, mais ou menos. Ó, o fundo com o crochê, ela ficou com 21 centímetros de comprimento por 11 centímetros de largura e de altura, sem contar o fecho, eu fiquei com um total aqui de 13 centímetros e meio, e contando o fecho, eu fiquei com um total de 15 centímetros e meio, tá, pessoal? Então, como falei pra vocês, ficou uma bolsa com um tamanho bem bacana, tem um espaço interno bem legal aí. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras, comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, e se aparecer a opção, não esqueçam de hypar esse vídeo que ajuda bastante e entrega esse tutorial para mais crocheteiras. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando aqui embaixo, tem um botãozinho escrito Seja Membro, clicando nele você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, gente, é menos que um cafezinho por dia. E você vai ter acesso a várias aulas que eu já disponibilizei lá no Clube Fio a Fio, tanto versão destro quanto canhoto também, tá? Inclusive, logo logo eu já vou postar a próxima aula lá pra vocês, tá bom? São várias aulas, gente, modelos maravilhosos, que eu não posto por aqui somente lá no Clube Fio a Fio. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando bastante aqui embaixo, compartilhando nos grupos de crocheteiras, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos pra vocês, tá bom? Lembrando que temos tutoriais toda semana, ok? Então, bora pra aula! E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero falar para vocês que todos os materiais são da loja Matilda, tá certo? Vou deixar todos os links na descrição e também o cupomzinho aqui na tela, que é na NAH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá? Então, vamos lá, meus amores. Para começar, quero mostrar o fio para vocês que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o fio da Meliá, o fio pop, gente. Eu sou extremamente apaixonada por esse fio, pessoal, porque ele é um fio muito leve. Ele é um fio super levinho, gente, mas mesmo sendo leve, ele dá uma estrutura muito bacana para a peça. E ele tem um viço lindíssimo, tá? Ele tem um glow maravilhoso. É um fio de malha premium, tá? Ele é 100% poliéster, tá certo? A cor que eu vou utilizar hoje é o cielo, que vai combinar muito aqui, ó, com o bege do sintético da loja Matilda, tá certo? Esse rolinho tem 150 metros e ele tem aproximadamente 275 gramas, tá? A sugestão da agulha é da 4,5 até a agulha 5,5. Esse fio, ele é um fio de 27 milímetros, então, se você abrir o fio, você vai ver que ele tem os 27 milímetros, mas quando você enrola ele, por ele ser um fio mais delicadinho, ele fica um rolinho mais fininho, tá? Então, por isso que a agulha indicada é da agulha número 4,5 até a 5,5, tá bom?
Então, eu vou utilizar a agulha número 5 e já vou mostrar pra vocês, tá certo? É um fio muito gostoso de trabalhar. Eu tenho aqui disponível 2 rolinhos, mas levando em consideração a bolsa que eu fiz com o fecho boca de lobo, com o fio Lux, que é um fio que ele rende um pouquinho menos, tem um rendimento um pouquinho menor, eu utilizei um pouquinho do segundo rolo, tá? Eu acho que eu utilizei só para as 2 últimas carreiras. Eu acho que com um rolinho a gente vai conseguir fazer essa bolsa, tá? Caso a gente não consiga, eu tenho outro rolinho ali disponível e eu vou falar para vocês tudo bem certinho. Na descrição também vai estar tudo bem certinho a quantidade de material que eu vou utilizar, tá certo? Então, vou utilizar esse fio maravilhoso, lembrando que vocês vão encontrar esse fio na loja Matilda. Eles têm a cartela total lá do fio pop, gente, que são cores maravilhosas, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos utilizar esse fio. Vou utilizar aqui, gente, o fundo de sintético com reforço, tá? Ele é um fundo duplo reforçado. Essa base é a base 20x10, tá? Na cor bege. E ele tem essa placa de acrílico que acompanha, gente, pra gente crochetar junto com o fio. Então, vai deixar o fundo da sua bolsa, ó, bem firme, tá? Então, vai garantir uma segurança maior para sua cliente. Então, vou utilizar nessa cor. Vou utilizar essa alça metade montana e metade corrente, tá? Na mesma cor do fundo. Essa aqui é o bege, olha pra vocês verem todo o pé espontado. Lindíssima essa alça, tá? Uma das alças que eu mais uso aqui, vocês veem bastante. Essa aqui é de 70 centímetros, mas também tem disponível lá no site de 1 metro também, tá? Então, vai aí questão de gosto pra vocês. Eu vou utilizar o fecho tubular, meus amores, ó. Esse fecho aqui, tá certo? Se eu não me engano, ele tem 20, vamos ver aqui. Ele tem 20 centímetros aqui, tá? Tem uma versão maior, mas o de 20 centímetros vai ser o suficiente para acompanhar a minha base, tá? Então, a minha base, ela já tem 20 centímetros, eu preciso de um fecho que encaixa aqui certinho, tá bom? Depois a gente vai ver. Eu vou ensinar vocês todo o passo a passo de como aplicar, que vocês vão ver que é super facinho, tá? Então, vai ficar bem legal. Então, lembrando que todos os materiais vão estar na descrição, todos os links dos acessórios que vocês vão precisar da loja Matilda. Não esqueçam de aplicar meu cupom na NH para vocês terem 5% de desconto no final da compra, certo? E os materiais adicionais que vamos utilizar na nossa aula de hoje. Não esquecendo a tesoura. A agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha número 5. Essa aqui é a agulha da Círculo Soft. Pra você que gosta muito da agulha única, que eu sempre mostro aqui pra vocês, ó, vou até pegar aqui. Eu tenho ela na versão 6mm, ó. Mas eles também têm a versão 5mm. A minha ainda não chegou, tá? Então, quando chegar, provavelmente na próxima aula, vocês já vão ver a agulha única na versão 5mm. Vou deixar pra vocês aqui na sacolinha, tá? Tanto a versão no cabo emborrachado, quanto a versão da agulha única, tá, gente? É uma agulha maravilhosa, que tem a mesma qualidade das agulhas gringas, uma pegada muito gostosa, tá? Desliza muito bem no fio, e eu paguei menos de R$30 em uma, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui na sacolinha também, tá certo? Então, vou utilizar essa agulha, que já é uma agulha que eu estou acostumada a utilizar com o fio pop, tá? Vou utilizar também a minha etiqueta personalizada, que eu também comprei na Shopee, tá? Vou deixar pra vocês também aqui na sacolinha. Olha pra vocês verem, gente, com a minha logo. Essa etiqueta é lindíssima, o cuidado com o envio, o cuidado na produção dessa etiqueta é surreal. Eles têm também a versão um pouquinho menor dessa etiqueta, tem a versão triangular e também a redonda. Futuramente vou comprar essas versões pra mostrar pra vocês, tá? Em mais detalhes, porque geralmente eu só deixo o link aqui e eu quero mostrar pra vocês essa variedade lindíssima de etiqueta, porque a qualidade, gente, é surreal mesmo, tá? Então, vale muito a pena. Vou deixar pra vocês também na sacolinha. Tesoura para arremate, tá? Essa aqui é a asa retrô, que eu também falo bastante pra vocês. Além dela ser lindíssima, gente, ela é bem pesada, muito precisa, super afiada, tanto para arremate quanto para trabalhar com tecido, tá? Então, vale muito a pena também vocês investirem nessa tesoura aqui, que já faz um bom tempinho que eu tenho ela, tá? Então, ela tem um valorzinho um pouquinho mais elevado, acho que eu paguei R$25 nela, porque essa aqui é a versão maior, também tem a versão menor. Mas pelo tempo que eu tô utilizando ela, gente, e o tanto de tesoura que eu comprei baratinha, compensava 1000 vezes ter comprado essa primeiro e não ter gastado com várias e várias tesouras que não valiam a pena, tá? Então, essa aqui eu recomendo bastante pra vocês. Vamos utilizar também marcadores, tá? Principalmente na parte da base.
Inclusive, essa latinha aqui de marcadores eu recebi lá da Meliá. E também fita métrica, que também veio lá da Meliá, tá, gente? Pra medir tudo bem certinho pra vocês, tá certo? Também vamos precisar de cola pra arremate, tá bom? Então, bora pra aula. Então, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso processo na nossa base, tá? Ó, a base de sintética eu vou reservar, porque eu preciso tirar a película de proteção que temos aqui na base de acrílico, tá? Ela vem com 2 películas, e para retirar é só pegar aqui uma agulhinha e levantar essa película, ó. Olha para vocês verem, a primeira parte aqui da frente já está saindo. E eu vou fazer esse mesmo processo com o lado de cá, tá? Só puxar aqui essa película de proteção, vocês vão ver que ela vai ficar bem transparentinha. Ó, tá vendo? Então, agora já está prontinha pra gente utilizar. Agora, eu vou colocar ela aqui junto com a minha base, na parte de dentro, que é aquela parte que é mais aveludadinha, tá? A gente coloca aqui, que os furos são os mesmos, ó. Colocamos aqui, agora sim, estamos prontas para iniciar o nosso processo aqui pra crochetar, tá? Então, pessoal, como eu vou fazer uma sequência de pontos que ele vai dar uma caminhadinha pro lado, eu vou iniciar os meus pontos bem aqui nesse cantinho, tá? Vou pegar aqui a minha agulha, já vou colocar aqui pra marcar onde eu vou iniciar esse processo, tá certo? E vou pegar aqui o meu fio. Aqui, pra gente fazer o acabamento bem bonito na nossa base, eu vou deixar uma ponta de fio, tá? Pra gente fazer esse acabamento, pode deixar uma pontinha aí considerável, pra não faltar, tá? Caso sobre, a gente corta o fio. E agora eu vou pegar aqui a minha base, vou colocar aqui o meu fio embaixo e vou começar esse processo depois dessa pontinha que eu deixei sobrando, tá? Ó, coloquei aqui. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda essa base, tá? Ó, vim no próximo buraquinho, dou uma distância bem legal, venho no próximo furinho, um ponto baixíssimo. Venho no próximo, laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo, laço, mais um ponto baixíssimo, tá? E eu vou fazer esse processo por toda a volta. Quando eu chegar aqui nesse último buraquinho, eu venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui no buraquinho, tá, meus amores? Agora, eu vou fazer esse último pontinho, só que um pouco diferente. Eu não vou pegar o fio do rolo, vou pegar esse fiozinho que eu deixei sobrando, tá? Entro aqui nesse buraquinho. E agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui, tá? A gente deixa o fiozinho no rolo e vem pegando esse daqui. Laço meu fio, trago aqui pra frente, e agora eu puxo toda essa pontinha aqui pra frente, tá? E agora, pessoal, eu vou ter que fazer um arremate aqui invisível pra ficar bem bonito. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Se vocês olharem, todos os pontos baixíssimos, eles saem de um buraquinho, passam por trás do ponto da frente e voltam pro mesmo buraquinho. E eu vou fazer esse mesmo processo aqui. Então, eu vou vir no primeiro buraquinho aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui, gente, o primeiro pontinho, porque ele fica um pouquinho mais solto, tá? Então, eu passo por baixo desses 2 buracos, dessas 2 alcinhas, laço esse meu fio, trago aqui pra trás, ó. Agora, eu posso dar uma puxadinha pra dar uma ajustada melhor. Agora, eu vou laçar esse meu fio e trazer aqui pra dentro, ó. Venho pelo buraquinho, passo por dentro do ponto baixíssimo do último que eu fiz, laço esse fio e trago aqui pra dentro. Tá? Ó. Ficando dessa forma, tá certo? E agora, vamos iniciar o nosso processo de pontos baixos.
Então, pessoal, agora vamos começar aqui a distribuição de pontos baixos, tá? Aqui, meus amores, já quero deixar para vocês claro a regra que a gente vai utilizar. A sequência que eu vou utilizar praticamente em toda a base vai ser de um ponto sozinho e um aumento. Só vai modificar nas quinas. As quinas eu vou fazer aumento de 3 pontos, tá? Para você que é iniciante, às vezes você pode ficar na dúvida, porque querendo ou não, na quina eu tenho 2 pontos baixíssimos em cada quininha. Como que eu vou saber aonde que eu vou fazer esse aumento de 3 pontos, né? Então, para você que é iniciante, não leve em consideração o ponto baixíssimo, leve em consideração a perfuração, ó. Tá vendo que eu tenho um buraquinho aqui bem na quina? Então, é nesse buraquinho que eu vou fazer os pontos baixíssimos, o aumento de 3 pontos, tá? A única regrinha que eu vou precisar aqui na minha base é fazer números pares de pontos, tá? Lembrando que essa sequência ficou legal pra minha tensão de ponto e pro meu fio. Caso você esteja utilizando um fio mais grosso, você vai ter que adaptar para não ficar com muito ponto na sua base, tá bom? E como que eu vou fazer aqui, gente? A sequência vai ser a mesma. Então, aqui eu vou ter os aumentos de 3 pontos e depois, e antes desse aumento de 3 pontos, a gente vai finalizar e começar com o aumento tradicional, tá? Então, eu tenho que disponibilizar aí essa regrinha para sempre ficar antes do aumento de 3 pontos e depois do aumento de 3 pontos o aumento, tá? Mas vai dar bem certinho a regrinha, vou mostrar para vocês. Ó, então, eu tenho aqui o meu fio do rolo. Eu não vou fazer o meu ponto aqui, porque senão o fio vai voltar para trás. Deixo aqui essa sobrinha pra gente fazer o arremate depois e vou vir nesse buraquinho da frente. Passo bem aqui pelo meio, ó, pra ficar um detalhezinho. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Como mencionei com vocês, antes desse aumento de 3 pontos, eu tenho que fazer um aumento tradicional. Então, aqui vai ser um ponto sozinho e no próximo ponto eu faço um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Agora, cheguei aqui no buraquinho que eu falei pra vocês da minha quina. E aqui eu vou fazer 3 pontos juntos, tá? Faço o primeiro, dou uma leve viradinha, faço o segundo. E agora eu viro totalmente e faço o terceiro. Não quero ficar batendo a base na mesa, tá, gente? Ó, pra vocês verem, eu não deixo esses 3 pontos um em cima do outro, ó. Ficou um pra cá, um mais ou menos no meio e um nessa parte retinha aqui, tá? Então, como eu falei pra vocês, depois do aumento de 3 pontos, eu volto fazendo aqui, ó. Venho fazendo um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. E no próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E aqui nesse espacinho, faço um aumento, tá? Agora, aqui na quina, eu sei que eu preciso fazer um aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Certo? Agora, eu já vou virar aqui pra parte reta, que vai ser um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, tá? E a sequência vai continuar sendo a mesma aqui, meus amores, por toda essa base. Então, eu vou seguir aqui fazendo um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Vou chegar aqui, vai finalizar com um aumento, e nas quinas vão ser sempre 3 pontos juntos, tá? Então, não esqueçam desse detalhe. E aqui a gente volta fazendo do mesmo jeito. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, 3 pontos juntos, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, por toda a volta, tá? Com essa mesma sequência. Quando eu chegar aqui nesse último pontinho, nesse último espacinho, eu venho mostrar pra vocês o fechamento. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, tá? Pessoal, eu acabei fazendo a sequência errada. Aonde tá marcado, em vez de ser pontos sozinhos, eu precisava fazer aumentos. Então, por isso que a minha base não ficou com 62 pontos. Se você fez a sequência certinha, no final vai ter 62 pontos e você não vai precisar aumentar. Por isso que no início eu fiz um pontinho a mais pra ficar com um total de 62 pontos.
Se você fez a sequência certinha, você não vai precisar fazer esse ponto a mais. E falta a gente fazer o nosso último aumento. Só que, o que vai acontecer aqui, meus amores, que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Um aumento. Se vocês contarem na base de vocês, vocês vão ficar com um total de 61 pontos. E como eu mencionei, eu preciso de números pares. Então, o que eu vou fazer? Aqui, no meu primeiro espacinho que eu fiz o meu ponto, eu vou fazer mais um pontinho, tá? Não vai modificar em nada a estrutura da nossa base, vai ficar bem bacana. É só uma ideia para não precisar desmanchar tudo a base para refazer, sabe? Então, é uma técnica que vocês podem até utilizar aí. Aí, o que eu vou fazer? Aqui eu já vou fazer o último ponto e também fazer o fechamento. Como que eu vou fazer aqui, ó? Vou entrar no meu primeiro pontinho, no primeiro espaço que eu fiz o ponto, primeiro ponto baixo, laço o fio do meu rolo e trago aqui pra cima, ó. Só que eu não vou finalizar com o fio do rolo, eu vou finalizar com aquele fiozinho que eu deixei sobrando, tá? Então, eu laço aqui esse ponto e fecho. Fazendo aqui o meu último ponto baixo. Então, aqui vai ficar 3 aumentos na sequência, mas não tem problema, tá bom? Vou soltar toda aquela laçada e vou fazer um fechamento. Vou vir nessas 2 alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente. Laço esse meu fiozinho e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou fazer o fechamento, só que vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou passar somente pela alcinha aqui, tá? Eu vou fazer o quê? Se vocês olharem, todos os pontos baixos têm essas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Então, antes de eu passar pelo meio das 2 alcinhas, eu tenho que passar por baixo desse nozinho primeiro, ó. Passo aqui por baixo. E depois eu passo pelas 2 alcinhas. Tá? Ó. Então, agora eu laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Ajusto aqui o fio do rolo, ajusto aqui tudo bem certinho e está finalizada a minha base. Como eu falei pra vocês, fiquei com um total de 62 pontos aqui, tá certo? E agora vamos iniciar o nosso processo de subida. Para começar, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, que vai ser uma carreira de preparação que eu preciso dela, tá? Esse fiozinho do rolo eu já vou poder ir arrematando, tá bom? Outra coisa aqui também bem importante que eu tenho que mostrar pra vocês, que vai ser aonde a gente vai trabalhar esses pontos. A gente vai deixar essa alcinha aqui de fora, ó, livre, tá? Eu não vou pegar ela, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Mas se eu só pegar essa alcinha de trás, quando eu fizer o ponto, ela vai ficar com esse buraquinho. Então, eu vou pegar aquele nozinho do ponto baixo, que a gente acabou de passar o fiozinho por trás, ó. Esses daqui, todas as vezes que eu for fazer, eu vou pegar essas 2 alcinhas pra fazer o ponto baixo, porque dessa forma não vai formar buraco, tá vendo? Então, eu vou pegar essas 2 alças. Esse fiozinho eu já posso vir arrematando. Vou pegar o fio do rolo aqui, ó, e deixar ele bem retinho aqui, tá? Então, eu já vou iniciar o processo aqui. Então, pego a alcinha de trás e um nozinho. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, certo? Venho no próximo ponto, alcinha de trás e um nozinho. As 2 alcinhas que eu mostrei pra vocês aqui. Já venho colocando esse fiozinho aqui, lastrar pra frente, um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. A alcinha de trás, nozinho, laço, um ponto baixo, tá? E eu vou dar a volta em toda a minha base, agora fazendo ponto sobre ponto. Não vamos precisar fazer mais aumentos, tá? Até dar toda a volta e a gente ficar com os nossos 62 pontos. Bom, pessoal, já quero pedir desculpa pra vocês, porque eu vou ter que narrar essa primeira etapa aqui, tá? Porque tava tocando música na frente da minha casa, eu achei que não ia aparecer no vídeo, e apareceu e muito alto, tá bom? Já dei toda a volta fazendo 62 pontos e vamos pro nosso primeiro fechamento, tá? Nessa primeira etapa eu vou fazer o fechamento tradicional, mas nas próximas carreiras a gente vai ter que modificar um pouquinho, ok? Soltei bem essa laçadinha aqui, vou vir com a minha agulha de trás pra frente nessa primeira alcinha de cima, tá? Pesco essa alcinha aqui de fio e levo lá pra trás. Preciso ajustar essa alcinha, deixando ela com uma distância parecida com as outras alcinhas de cima, tá certo? Pra ficar com um acabamento bem bacana. Agora, eu vou entrar embaixo dessa mesma alcinha que eu levei lá pra trás, volto a laçada na minha agulha e ajusto bem, tá? Tomando cuidado pra não ajustar muito, pra não ficar difícil de fazer o ponto. Laço esse meu fio, vou trazer ele aqui pra frente e fazer uma correntinha que vai fazer a vez do meu primeiro ponto baixo, tá? Então, agora a gente vai iniciar o processo de intercalar aqui
ponto baixo tradicional e ponto espiga. Esse primeiro ponto eu já trabalhei aqui. E no próximo, a gente vai sempre trabalhar o ponto espiga pegando nessas duas alcinhas que eu tô mostrando pra vocês, tá? Se vocês olharem na parte de trás, as duas perninhas do ponto baixo estão livres, é somente as duas alcinhas da frente do ponto baixo, ok? Então, eu já trabalhei o ponto baixo tradicional lá em cima, e eu vou vir no próximo ponto trabalhando o ponto espiga. Toma cuidado pra não trabalhar nesse ponto que a gente acabou de trabalhar, o ponto baixo em cima das duas alcinhas, tá certo? Então, a gente precisa intercalar. Vou pegar as duas alcinhas aqui, laço meu fio, passo por trás delas, dou uma altura bem legal e fecho. E esse é o ponto espiga, tá? E depois do ponto espiga, eu preciso trabalhar um ponto baixo, que vai ser em cima do próximo ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai pegar essas duas alcinhas, laça e faz um ponto baixo. No próximo, eu preciso fazer um ponto espiga. Então, eu pulo esse ponto que eu já trabalhei o ponto baixo, pego nas duas alcinhas da frente para fazer o meu ponto espiga. Passo aqui por baixo, laço o meu fio, trago aqui pra cima e fecho esse ponto espiga. No próximo, preciso fazer um ponto baixo normal nas duas alcinhas de cima. E logo na sequência, eu preciso fazer um ponto espiga, tá? Então, essa vai ser a sequência que a gente vai levar por toda a nossa volta, tá certo? Sempre um ponto baixo depois do ponto espiga e depois do ponto espiga, um ponto baixo, ok? Tomando cuidado para não trabalhar ponto a mais no mesmo lugar. E o resultado vai ficando assim, gente, esse ponto em relevo. Reparem que entre os pontos espigas a gente sempre tem um pontinho sozinho na carreira de baixo, tá? Toma cuidado para não fazer ponto a mais. A gente sempre vai manter os 62 pontos em toda a minha carreira, tá certo? Então, eu vou prosseguir fazendo dessa mesma forma por toda a minha volta, um ponto baixo pegando as duas alcinhas de cima e o ponto espiga. E quando eu chegar no final da minha carreira, eu venho mostrar para vocês. Dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo os pontos que mostrei pra vocês, tá? O ponto espiga intercalado pelo ponto baixo. E aqui ficou o último ponto espiga pra gente fazer junto, tá? Então, pegando somente essas duas alcinhas da frente. Laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma altura pra agulha ficar bem retinha e fecho esse ponto, tá? Lembrando que sempre vamos manter a mesma quantidade de pontos, que são 62. Olha pra vocês verem, conforme for subindo, vocês vão ver que vai ficando bem bonito. Agora, vamos pro fechamento, que falei pra vocês que vai ter uma diferencinha aqui. Solto a minha laçada, vim aqui nessas duas alcinhas de cima. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Aqui agora, meus amores, como que vai ser a sequência? A gente já fez a primeira carreira, né? De ponto baixo, depois fez a primeira carreira aqui do ponto baixo intercalado com ponto espiga, e a partir de agora, onde é ponto baixo eu trabalho ponto espiga, e em cima do ponto espiga eu vou trabalhar o ponto baixo. Então aqui, ó, o primeiro ponto da minha carreira foi um ponto baixo, e eu não posso começar o ponto baixo em cima dele, eu tenho que começar aqui, certo? E eu também não posso começar o ponto espiga aqui direto, senão vai ficar uma emenda muito feia, vai ficar com muito relevo, sabe? E a gente quer fazer uma emenda bem bonitinha aqui, bem perceptível. Então, toda vez que eu for iniciar essa carreira, eu tenho que fazer o fechamento no último ponto que eu fiz nessas duas alcinhas aqui de cima, ó. Então, eu levei meu fio pra trás, eu vou trazer aqui, tá? Coloco a laçada na agulha e ajusto. Uma dica aqui também, meus amores, é para tomar cuidado com a quantidade que vocês ajustam, porque aqui eu estou ajustando essa alcinha para praticamente 2 pontos, não é só para um, então toma cuidado para não puxar demais, tá? Não pode. Agora eu laço esse meu fio, trago aqui para frente. Trouxe aqui para frente, eu faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, ó. Tá vendo que eu caminhei para cá? Por isso que eu falei pra vocês pra gente começar os pontos mais nessa direção. Agora, aonde é o ponto baixo, eu vou fazer o ponto espiga, como mencionei com vocês. Então, vem aqui, no pontinho de base, pegando as duas alcinhas. Lá, trago esse fio aqui pra frente, dou uma altura bacana e fecho o meu ponto espiga. E aqui, aonde é o ponto espiga, ó, bem em cima dele, nas duas alcinhas, eu faço um ponto baixo. No ponto baixo, eu vou fazer um ponto espiga, pegando nas duas alcinhas. E aqui, aonde é o ponto espiga, nessas duas alcinhas de cima, eu faço um ponto baixo, ó. E daí vai intercalando, tá vendo?
E é esse o processo que a gente vai fazer. Sempre em cima do ponto espiga eu faço um ponto baixo, e aonde é o ponto baixo eu faço um ponto espiga, pegando as duas alcinhas, tá? Vou dar toda a volta desse mesmo jeito e já venho pra mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a minha segunda carreirinha, tá? E como falei pra vocês, o último pontinho sempre vai ser um ponto espiga. Então, eu venho aqui pegando as duas alcinhas da frente, laço esse fio, trago aqui pra cima e fecho fazendo o último pontinho da carreira, ó. Tá vendo que ele vai intercalando esses pontos, vai ficando bem bonito. Então, vamos lá mais uma vez pro fechamento. Solta a minha laçada, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, depois dessa correntinha. Passo aqui minha agulha de trás pra frente, coloco a laçada na agulha e trago aqui pra trás, tá? E como falei pra vocês, a gente sempre vai começar essa carreira com ponto baixo, e os pontos baixos a gente sempre faz em cima do ponto espiga. Então, eu vou vir no último ponto que eu fiz da carreira, ó, na alcinha de cima, coloco a laçada na agulha e ajusto. Ajusto, mas lembrando que eu não vou puxar muito, porque eu tenho que deixar essa alça com a distância desses dois pontos, tá? Porque quando eu levo essa alcinha aqui pra trás, ela vai formar a alcinha do ponto baixo, né? Que foi a correntinha que a gente fez. E eu tenho que caminhar pra cá. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, faço uma correntinha que vai fazer a vez do ponto baixo, tá? Sempre a gente vai começar em cima do ponto espiga. E aqui eu continuo com a sequência. Aonde é ponto baixo, eu faço um ponto espiga. E aonde é o ponto espiga, eu faço um ponto baixo, ó. Não posso esquecer nenhum pontinho. Lembrando que sempre vamos manter a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras aqui, tá? E vou seguindo essa mesma sequência, ok? Vou subir aqui meu trabalho até ter mais ou menos uns 15 centímetros e já volto com vocês. Então, pessoal, eu já subi aqui as minhas carreiras, tá? Olha pra vocês verem. Sem contar a carreira de ponto baixo aqui, só essas. Sem contar essa carreira de ponto baixo aqui, só contando a carreira de ponto espiga, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carreirinhas. Por enquanto, eu tenho aqui 13 centímetros de altura, tá? Eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, pra fazer igual a gente fez aqui nessa parte de baixo, tá? Na primeira carreira. E olha pra vocês verem, como eu mencionei, a gente vai conseguir fazer com somente um rolinho, tá? Ainda vai sobrar um pouquinho. Então, vamos lá. Vou fazer o fechamento tradicional agora, tá? Venho aqui nessa alcinha de cima, coloco essa laçada na agulha e trago aqui pra trás. Agora, eu vou vir debaixo dessa alcinha mesmo, não vou levar pra frente. Coloco a laçadinha na agulha e ajusto. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, ó, pegando as duas alcinhas, tá? Então, aqui vai ser só ponto sobre ponto, tá certo? Então, vou dar toda a volta aqui fazendo essa última carreira de ponto baixo e já venho pra gente começar a aplicação do nosso fecho. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo a carreira de ponto baixo, tá? Agora, eu vou cortar esse meu fio pra fazer o arremate, pra depois ficar mais fácil de aplicar esse fecho. Solto toda essa alcinha aqui, venho com a agulha de trás pra frente, o mesmo fechamento que a gente fez na base, tá? Lá trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu venho aqui no último pontinho, passo primeiro por dentro da alcinha e depois pelas duas alcinhas da frente, tá? Primeiro pelo nozinho e depois pelas duas alcinhas. E trago aqui pra trás. Vou esconder aqui essas alcinhas pelas perninhas dos pontos baixos, tá? Ó. Vamos dar um pinguinho de cola pra fazer o arremate daqui a pouquinho. Então, vamos esconder bem aqui, certo? Então, por enquanto, está ficando dessa forma aqui a minha base da minha bolsa, tá? Vou levantar aqui, vou deitar, quer dizer, perdão, e vou medir aqui pra vocês, ó, tá com quase 14 centímetros de altura. Mas a gente vai fazer mais uma carreira pra unir o fecho todo junto com a bolsa, tá certo? Então, eu vou fazer o arremate aqui desse fiozinho e já venho mostrar pra vocês todo o processo, que é bem facinho, que a gente vai unir o fecho diretamente na bolsa com o ponto baixo mesmo. Então, vamos lá, pessoal. A primeira etapa que eu preciso fazer aqui
vai ser encapar esse fecho, tá? Para ele não ficar aparecendo, principalmente essa parte de metal. Então, dessa parte tubular até aqui, eu vou encapar e depois eu venho para essa parte até aqui, fazendo o mesmo processo, tá? E como que eu vou fazer isso? Com o próprio fio, até por isso mesmo que eu já cortei o fio ali, fiz o arremate para facilitar esse processo. Como que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar o meu fio, vou colocar aqui na parte tubular, ó. E aqui, eu venho, dobro esse fio aqui, vou pegar aqui a minha cola, dar um pinguinho de cola em cima da pontinha desse fio, ó. Isso daqui vai ser só pra segurar o fio no fecho. Porque eu preciso encapar pra não ficar aparecendo essa parte de metal, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui em cima. E eu vou vir passando esse fio por cima do fecho, ó. E eu vou vir encapando ele aqui. Caso você queira, você pode até dar uma abridinha aqui. E a gente vem encapando, tá? Ó. E eu vou dar várias voltas aqui, até encapar todo esse fecho. Ó, eu colei aqui a pontinha, né, pra ficar firme. Então, eu vou vir encapando, enrolando ele até chegar aqui, pra mim também colar a pontinha e deixar bem encapadinho. Então, pessoal, eu já até finalizei aqui desse lado de cá. Então, pessoal, eu já até finalizei do lado de cá, porque o processo é o mesmo. Então, pessoal, eu já até finalizei do lado de cá, porque o processo é o mesmo, tá? Tanto no início quanto no final. Mas vim mostrar pra vocês aqui do segundo lado, pra vocês verem. Que é a mesma coisa, ó. Já dei toda a volta aqui, encapei todo o fecho. Agora, eu venho e corto aqui o fio na parte de baixo, tá? Essa parte que eu vou deixar pra colar na parte de baixo. Venho com um pinguinho de cola. Bem aqui embaixo. Coloco aqui, ó, bem pouquinho mesmo. E aperto a sobrinha de fio em cima da cola, tá? Ó. Só tampar aqui pra não secar. E eu aperto aqui. De novo, vou ficar dando uma apertadinha aqui até colar, ó. Mas vai ficar dessa forma aqui os dois lados, tá? E desse jeito mesmo que eu preciso. Agora, vamos iniciar o processo de união do fecho na nossa bolsa. Então, pessoal, agora com o nosso fecho todo encapadinho, tá? A gente vai iniciar o processo de aplicação na nossa bolsa, tá? Um detalhe muito importante aqui. Por que que eu encapei? Gente, como vocês viram, o meu fio ele é um pouquinho mais fininho. E eu não quero que apareça a parte do fecho tubular a hora que eu estiver fazendo os pontos baixos para unir. Porque, como mencionei com vocês, vamos unir com pontos baixos. Caso você queira testar e para ver se não vai aparecer a parte do fecho, conforme você for fazer o ponto baixo, pode fazer, tá? Porque se o fio for mais grossinho, não vai aparecer, tá? No meu caso, ele vai aparecer e eu não quero que apareça, tá certo? Então, vamos lá. Para começar, vou pegar aqui a minha bolsa e a primeira etapa é eu achar o meio dessa bolsa. Como que eu faço? Coloco aqui a base encostada na mesa e eu aperto aqui, ó, ela. Até fazer um vinco aqui, tá? E eu vou colocar aqui o marcador, eu já até testei aqui alguns jeitos, tá bom? Vou colocar aqui o meu marcador, ó. O meio tá bem aqui, desse lado de cá. E desse lado de cá, ó. Então, aqui é o meio, certo? Então, eu vou me basear na aplicação do fecho, principalmente por essas duas marcações, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar alguns pedacinhos do fio, que pode ser até os fiozinhos de arremate mesmo, que a gente utilizou. Vou abrir aqui o meu fecho e posicionar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser amarrar, ó, bem aqui onde tá esse parafuso, tá vendo? Ele vai ficar nesse ponto aqui do meio.
tá? Então, eu vou amarrar esse fiozinho que eu falei pra vocês antes ou depois, pra mim saber que aqui é a parte que vai ficar o parafuso. Ó, então, eu venho aqui um pontinho antes e coloco aqui, tá? Coloco aqui, passo, ó, atravesso esse fio, deixo aqui essa parte no meio do parafusinho, onde tá o marcador, e amarro aqui, ó, bem firme, tá? Essa é a primeira amarração. Venho com a outra tira e faço esse mesmo processo pro lado de cá, ó. O parafuso tá aqui, eu vou vir um ponto à frente ou um ponto adiante. Vou vir também um ponto atrás aqui. Porque dessa forma eu sei que o parafuso é onde tá o marcador. Eu vou manter o marcador aqui, tá? E eu puxo esse fio aqui pra frente. E aperto aqui também, certo? Agora, eu vou precisar encaixar aqui as paredes desse fecho, tá? E aqui eu vou basear também pelo fundo. Aqui eu sei que é o meio, e aqui eu tenho duas curvinhas. E eu vou deixar elas o mais próximo possível da base, porque querendo ou não, a gente tem aqui de comprimento 20 centímetros. E eu sei que a parte da minha base também tem 20 centímetros. Então, essa parte eu vou tentar deixar o mais próximo daqui, ó, tá vendo? Então, eu já dei uma olhadinha na parte do fundo, já vi mais ou menos aonde fica, ó. Então, eu subi aqui com o meu dedo, tá ficando mais ou menos aqui, tá? Só que, como vocês podem ver, ela tem uma curvinha bem acentuada. Então, eu vou colocar no pontinho aqui do meio, ó. Dou uma esticadinha pra dar uma olhada pra ver como que fica. Venho aqui com o fio e dou um nozinho aqui. Isso aqui é pra segurar bem esse fecho e ele não movimentar na hora que eu for fazer a aplicação. E eu vou fazendo esse processo, tá? Então, ó, mais um pedaço. Vou fazer o mesmo processo como eu falei pra vocês. Essa curvinha também vai ter que acompanhar aqui a quina. Então, é mais ou menos aqui assim, ó. Ó. Pesco aqui e faço mais um nozinho, tá? Ó. Dá pra vocês verem como acompanha muito bem a base fazendo dessa forma, tá? E eu vou fazer esse mesmo processo do lado de cá, ó, acompanhando também a base, pra ela ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então, eu sei que eu vou amarrar mais ou menos aqui. Trago pra cá, venho retinho, tá? E esse processo, além de deixar no lugar que eu preciso, exatamente no lugar que eu preciso, ele não vai deixar esse meu fecho, perdão, ficar se movimentando, sabe? Então, ele vai ficar bem certinho. E aqui, olha, pra vocês verem, ó. O marcador também vai me ajudar bastante, que eu sei que o marcador tem que ficar bem retinho com o parafusinho do meu fecho, tá? Então, desse lado de cá, a mesma coisa, tá? Ó. Posiciono aqui mais ou menos. Ver nesse ponto. Vocês viram que não tem como eu colocar exatamente no meio aqui. Então, eu coloco o mais próximo possível da curvinha. Ó, então, amarrei aqui. Tanto os 4 cantos, quanto essa parte central, tá? Então, olha pra vocês verem. Ficou bem retinho. Outra dica também é vocês colocarem o fecho aqui, ó, e ver se a base também fica reta na mesa, tá? Esse processo a gente faz antes de iniciar a costura, tá? E agora vamos pra nossa costura.
Pra começar, vou ver onde é a parte da frente e onde é a parte de trás. A parte de trás é esta daqui, ó. E eu vou iniciar essa costura mais ou menos aqui, ó, antes da onde eu amarrei o primeiro, certo? Vou colocar aqui. E aqui a gente vai utilizar as alcinhas dos pontos baixos mesmo para fazer a costura, tá? Então, vai ser uma costurinha super simples, que é somente ponto baixo, tá? Ó, ajusto bem aqui, deixo sempre bem apertadinho. E eu também vou sempre conferindo, principalmente aqui a parte do marcador, dos dois marcadores, tá? Sempre olhando pra ver se tá no lugarzinho aqui que eu preciso, ó, bem certinho, tá? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a minha agulha tá aqui. Vou pegar o meu fio, deixo aqui uma pontinha e, como mencionei, vamos fazer pontos baixos. A não ser nos 4 cantinhos, tá? Porque, como eu falei pra vocês também, o meu fio é um pouquinho mais fininho. Então, pra não repuxar, nesses 4 cantos, inclusive aonde a gente amarrou, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Só que é super tranquilo, tá? Então, ó, vou laçar o meu fio, deixando aqui um pontinho pra gente ir arrematando. Trago aqui pra cima e faço como se fosse uma correntinha, pra dar altura. Deixa eu só deixar uma pontinha maior, pra não ter perigo, ó. Laço, trago pra cá e faço uma correntinha pra fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Vou levantar aqui um pouquinho mais pra mim conseguir deixar a bolsa... Isso! Acho que assim vai ficar melhor pra vocês verem. Certo? E aqui eu já venho segurando essa pontinha pra gente ir arrematando. Ó, cheguei aqui aonde tá o fecho amarradinho, que é onde começa a minha curva, né? Mais ou menos o meio da minha curva, e o pontinho correspondente aqui embaixo. Então, eu vou tirar aqui essa tirinha, laço o meu fio, trago aqui pra cima e faço um ponto, ó. Se eu for fazer aqui direto, olha pra vocês verem a distância que vai ficar desse ponto pra esse. Então, por isso que eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar, aqui nessa parte da curvinha, tá? Como eu falei pra vocês, se o seu fio for um pouquinho mais grosso, não precisa. E agora eu venho caminhando, fazendo ponto sobre ponto, ó. Passo aqui por baixo, nas 2 alcinhas, laço meu fio, trago aqui pra cima, um ponto baixo, tá? Outra coisa muito importante, a gente vai sempre deixar na mesma alturinha aqui, ó. Eu não vou deixar esse ponto pra cá, assim, ó. Ele vai ficar mais ou menos na parte do meio do fecho tubular, pra não invadir ali na hora de fechar e não atrapalhar, tá? Dou uma tensionadinha aqui pra ficar do lado avesso. Passo por baixo, lastro aqui pra cima, um ponto baixo. Venho no próximo, trago pra cima, mais um ponto baixo, ó. Sempre deixando bem retinho aqui essa parte. Venho aqui por baixo, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo, tá? E eu vou seguir esse processo até chegar ali aonde está amarrado esse outro, porque eu também vou fazer aqui um aumentinho, digamos assim. Ó, então, pessoal, eu cheguei aqui aonde tá amarradinho, e como eu falei pra vocês, aqui onde tá amarrado eu vou fazer 2 pontos juntos, tá? Então, aqui eu desamarro. Caso você tenha pedacinho de fio de outra cor, pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem, pode usar também, tá? Fiz aqui o meu primeiro, venho e faço o segundo no mesmo lugar, tá? Ó. Ficando assim. Agora, eu já vou começar a chegar aqui na parte da minha lateral, tá? E aqui eu venho caminhando com um ponto para cada pontinho de base, até eu chegar ali um ponto antes do meu marcador, tá? Ah, e outra coisa aqui também, gente, ó. Quando eu chegar aqui nessa parte que é achatada, que a gente não encapou por conta dos parafusos, eu não vou fazer aqui em cima, eu vou fazer assim, ó, dessa forma aqui, ó. Como se eu tivesse no limite dessa, principalmente essa chapinha aqui, ó. Quer ver? Eu viro aqui a bolsa, assim, ó, pra vocês verem aqui. Essa chapinha, eu faço ponto bem no limitezinho dela aqui, ó. Tá vendo? Eu não trouxe aqui pra cima. Caminhei junto com o fecho tubular, tá? E aqui é onde tá amarrado, é
o ponto antes do parafusinho. Então, aqui eu venho e faço um ponto normalmente, ó. Abro aqui. Entro aqui dentro e faço um ponto baixo, tá? Ó. Qualquer coisa, vocês podem fazer o mesmo processo aqui, ó, da quina. Por quê? Essa parte, ela não é encapada, tá vendo que ela tá parecendo um leve parte metalizado? Então, caso você queira fazer aqui um pontinho a mais, pode fazer. Então, ela vai cobrir um pouquinho mais, mas se você não quiser também não tem problema. Agora, aqui é onde tá o meu marcador. O que que eu vou fazer? Eu vou pular esse pontinho para ter um respiro aqui nessa parte do parafuso, tá? Para não ficar em cima dele, porque senão vai mastigando o ponto. Então, eu achei interessante deixar dessa forma. Então, venho no próximo ponto, ó, passo por cima do parafuso, laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho o meu ponto baixo, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, porque daí o parafusinho vai ficar livre aqui, tá? Ó, dou uma ajeitadinha aqui também. Qualquer coisa vocês podem testar e fechar pra ver como que fica, mas eu olhando aqui, eu gostei do resultado que ficou, certo? Então, aqui eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base. Ó, aqui nessa parte achatadinha, como falei pra vocês, a gente sempre faz no limite aqui. Já cheguei aqui na parte tubular, ó. E caminho fazendo um ponto para cada pontinho de base. Eu vou mostrar pra vocês mais uma vez aqui essa quina. Ó, aqui onde tá amarrado, meus amores, se vocês olharem, não está bem na quina, ó. A parte que tá mais na quina é o ponto seguinte. Então, nesse que tá amarrado, eu faço um ponto sozinho. E aqui aonde tá bem a quininha, eu faço os 2 pontos que eu falei pra vocês. Ó, pra vocês verem aqui, ó, quando a gente não faz, a distância que fica. Então, eu faço esses 2 pontos no mesmo lugar pra acompanhar melhor o fecho, sabe? Pra ficar mais bonito o resultado, senão fica repuxado. Lembrando que eu já testei bastante aqui, gente, essa colocação de fecho pra ficar com o melhor resultado possível. Mas, se você quiser fazer do jeito que vocês acharem melhor aí, tudo bem. Lembrando que eu estou fazendo desse jeito porque o meu fio ele é um pouquinho mais fino e eu não quero deixar aparecer a parte metálica do fecho, tá? Então, pessoal, aqui o processo vai ser o mesmo por toda a volta, ó. Olha pra vocês verem como vai ficando bem certinho, acompanhando a parte lá do fundo, fazendo toda essa separação, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui, tá? Do mesmo jeitinho. Agora, só vai faltar um aumentinho pra me fazer aqui, ó, que também está bem no mesmo lugarzinho. E depois, essa parte aqui eu venho mostrar pra vocês de novo, pra não ter dúvida. Então, pessoal, cheguei aqui no final, quase, né? Aonde está amarrado aqui eu tiro, que eu sei que vai ser o último ponto aqui desse lado, pra me pular o outro, ó. Venho aqui, passo um ponto baixo. Aqui onde tá o marcador, eu vou pular esse pontinho, pra não atrapalhar o parafuso. Pulo o parafusinho, venho no próximo ponto e já trazendo pra fazer o ponto pra cá, tá? Passo por cima desse parafuso e fecho aqui, ó, fazendo o meu ponto, ó. Lembrando, caso vocês queiram fazer pontos a mais aqui, ó, fazer um pontinho a mais, principalmente aqui, ó, pra vocês verem que aparece, pode fazer, tá bom? Mas é uma questão também de gosto aí. E querendo ou não, gente, esse cantinho vai ficar quase pra dentro da bolsa, quase encostado aqui na lateralzinha da bolsa. Então, às vezes não tem necessidade. A hora que a gente fechar, a gente vê. Ó, já tô chegando aqui no início e vou fazer aqui o meu último pontinho, ó. Então, fiz todo o processo aqui de união. Olha pra vocês verem como fica bem certinho, tá? Fica bem legal, certo? Depois a gente vai acertando, né? Querendo ou não, eu apliquei o fecho aqui, mas os pontos, eles dão uma esticadinha, então depois a gente acerta. E agora vamos pro fechamento, tá? Vou soltar toda essa alcinha que sobrou, porque eu já tinha cortado o fio. Caso você não tenha cortado o fio, é só cortar o fio daí, tá? Venho aqui pra fazer o fechamento. Nessa alcinha aqui de cima, ó.
trago aqui pra trás. Laço, trago aqui pra trás novamente, ó. Dou uma ajustadinha e olha pra vocês verem, tá vendo que ficou um pouquinho distante? Caso você queira, você pode fazer mais um ponto aqui, tá? Porque não vai atrapalhar. Porque aqui a gente tá utilizando a mesma quantidade dos pontos, né? Aqui a gente tá utilizando um ponto pra cada pontinho de base. Faz os aumentos, mas não modifica nada, tá bom? E aqui venho fazendo o mesmo processo de fechamento que eu falei, que é o quê? Antes de passar no meio das duas alcinhas, eu venho nesse nozinho aqui, ó. Pra depois passar pelo meio das duas alcinhas. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás, ó. E agora vai ser a hora da verdade, meus amores. Como que a gente vai ver aqui, ó. E é só fechar aqui o fecho. Dou uma acertadinha. Olha pra vocês verem como fica lindo. E aqui é a parte do avesso, tá? Como eu falei pra vocês. E aqui é a parte da frente, ó. No meu ver, ficou bem certinho. Ó, eu acho que não precisa mexer, tá? Mas como eu falei pra vocês, vai do gosto aí de vocês, certo? Agora eu vou arrematar aqui esse fio, meus amores, esse aqui também, tá? Vou trazer aqui pra dentro do fecho, porque, querendo ou não, ele foi encapado, então eu consigo fazer o arremate dentro do fecho. Caso o seu não tenha sido encapado, é só você trazer aqui pra essa carreira de baixo dos pontos baixos e fazer o acabamento, certo? E também, gente, eu preciso aplicar a minha etiqueta, ó. A minha etiqueta, ela vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o lado da frente, isso. Ó. Então, eu tenho que posicionar bem no centro. Aqui tá a parte como se fosse a divisa. Se eu colocar aqui, temos quase 8 dedinhos. E aqui tá mais ou menos a parte central. Então, eu sei que eu tenho que colocar mais ou menos aqui, ó. Tá? Só que eu tenho que deixar bem retinho, ó. Vou colocar a travinha, tudo certinho, bonitinho. Vou arrematar todos os fiozinhos que eu preciso aqui e já venho pra gente finalizar o tutorial da nossa bolsa Alegra. Então, pessoal, eu já finalizei todo o processo aqui, tá? Agora só vamos precisar colocar a nossa alça, certo? Aqui, gente, quando a gente vai utilizar um fecho tubular ou fecho boca de lobo, que é o que eu usei com o sintético, a gente tem que colocar uma alça em cada lado, tá? Então, uma alça eu vou colocar aqui na frente, ó. Fiz aqui certinho a distância. E eu sempre coloco aqui próximo dessa quininha, sabe? Ó, atravesso aqui. Desse ladinho de cá. Viro a alça, pra ela ficar do lado correto. E venho aqui na parte de trás e também aplico a alça, ó. Mais ou menos na mesma distância. E ficou assim a nossa bolsa. E como já tinha suspeitado, como eu falei pra vocês, eu não utilizei um rolo completo. Ainda sobrou, gente, fio, tá? Ainda sobrou aqui o fio pop. Então, uma bolsa super econômica, super bonita e super fácil de fazer, né, gente? Porque eu tenho certeza que você também já pensou em fazer essa bolsa com fecho tubular, mas fica com medo, principalmente na hora da aplicação. Mas olha pra vocês verem, ainda sobrou fio. Então, com um rolinho do fio pop, você vai conseguir fazer essa bolsa, a nossa bolsa Alegra. E ainda sobrou o outro rolinho pra mim fazer um outro trabalho. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou desse tutorial e dessa bolsa maravilhosa, tá bom? E caso você queira, gente, o tutorial mostrando como aplicar um forro super fácil na bolsa Alegra, até mesmo se você não tem máquina, tá? Ensinando todo o passo a passo na mão, comenta bastante aqui embaixo que eu vou ensinar vocês nas próximas aulas, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!